Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui reunidos para falar um pouco de futebol. Na tarde de hoje, na tarde e noite de hoje, eu assisti Atlético Paranaense e Flamengo, lá na Arena da Baixada. Eu pude ver ali, o Flamengo começou muito bem o jogo, né? Eu quero comentar sobre especialmente sobre o Flamengo e o Atlético Paranaense, porque foi um jogo interessante numa grama sintética que está se tornando uma coisa mais comum agora. Já tem o campo do Maracanã, já está virando sintético, tá? Com a grama mesclada, né? Aqui o Engenhão já está com grama sintética, o Aliança Parque também já está com grama sintética, então já tem aí 3, 4 campos já com a grama sintética, está se tornando uma realidade. E isso requer uma série de adaptações, uma bola muito mais rápida. Os atletas têm que estar bem preparados nas suas articulações, porque você necessita de muita tração para mudança de direção. Haja vista que teve um momento ali no Flamengo em que o Marinho deu uma bola para trás assim, e o Wesley perdeu o tempo dela, porque ela fugiu um pouco do domínio, porque o passe foi equivocado, porque é acostumado com a grama normal, ali já não é uma grama normal. E aí aconteceu o gol do Atlético Paranaense, o primeiro gol, se eu não me engano, o segundo gol. Então aí veio o cruzamento, né? Depois foi o Fernandinho que fez o cruzamento também e saiu o segundo gol. Ou seja, tem riqueza de detalhe para você falar de futebol. Então quando a gente fala de Flamengo e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense fez um bom jogo, o Flamengo teve um volume melhor, principalmente no primeiro tempo. E fica muito claro para mim que esse momento que o Flamengo está vivendo é um momento assim, extremamente delicado. Talvez, se não houverem as vitórias mais rapidamente, talvez vai ser o momento dessa gestão aí o mais difícil de todos. Por quê? Porque ele trocou um treinador agora recentemente, quer dizer, na verdade trocou no final do ano, não continuou com o Dorival, e veio o Vitor Pereira, que já saiu, e o São Paulo está tendo dificuldade para engrenar com o Flamengo. Existem algumas coisas que acontecem que eu me pergunto: o que é o básico da nossa carreira de treinador? É você tentar simplificar e entender como é que funciona aquele time. Olha, eu trabalhei em clube pequeno, médio e grande, e sei muito bem a temperatura de cada um. E por coincidência, eu trabalhei nesses dois clubes e sei muito bem qual é a temperatura de cada um. E o Flamengo é sempre muito aquecido. Então, você não tem tempo para ficar fazendo experiência num clube do tamanho do Flamengo. Eu já falei isso no outro dia. E a questão não é nem experiência. Você não pode fugir de uma ideia de jogo que ela deu certo, que foi lá com o Jorge Jesus, e depois veio o Rogério Ceni, foi mudando para cá, veio o Paulo Souza e tal, veio o Renato também. Então, passaram muitos treinadores em 2 anos, e a verdade é que o Dorival Júnior foi o mais assertivo deles todos. Mas eu não estou querendo aqui criticar porque o Dorival saiu, eu não sei qual é a razão, e isso também não tem por que discutir esse assunto agora. O que eu quero dizer é o seguinte: o Everton Ribeiro é um jogador que não pode sair desse time. Se ele tem condições físicas precárias, precisa se recondicionar. O nível de força dele pode ser melhor. Não podemos olhá-lo como um atleta já veterano. Ele ainda é jovem, dentro do futebol moderno, ele ainda é jovem. Ele é um cara que não pode sair do time. Pode sair sim, mas em circunstâncias diferentes. Assim como o Arrascaeta está voltando. Então, Everton Ribeiro e Arrascaeta, todo mundo sabe que são armadores que já não existem muito no cenário futebolístico, principalmente no Brasil. Porque liquidaram com essas duas posições. Esses dois atletas aqui hoje estão jogando aonde? De lado, né, em muitos clubes. E quando o Flamengo o Dorival encontrou uma maneira de jogar desses caras fazerem um quadrado no meio, com Gabigol e Pedro na frente, foi a cereja do bolo aquilo ali. Tanto é que eles ganharam 2 títulos importantes, Copa do Brasil e a Libertadores. Ou seja, e aí trocou de treinador e vieram aquelas competições, veio a competição lá de fora, né, que perdeu lá para o Hilal, e por aí vai. Então o Flamengo está muito desencontrado, e está na hora do São Paulo, com a experiência que ele tem, entender o seguinte: define uma defesa, define. Por quê? Eu sempre digo o seguinte: você muda os 2 centrais hoje,
E o Santos está aqui, ele se confunde. O Santos agora está saindo para jogar lá no meio campo, como se fosse um futsal. Gente, não vai dar certo. A qualquer momento vai sofrer uma bola por cima contra o Botafogo, quase que tomou um gol assim. E isso vai criando instabilidade no próprio atleta. Então, se você tiver uma zaga toda hora, uma hora são 3, uma hora são uma linha de 4, toda hora essa mudança, isso não leva a entrosamento, muito pelo contrário. Todo mundo começa a falar, pô, mas quem é que vai jogar amanhã? A gente nunca sabe. Tem uma dependência por causa de lesão, futura lesão. Cara, não é assim que funciona. Você tem que ter um time com muita força para jogar hoje, principalmente que os campos estão virando campo sintético, tem que ter muita força, tem muita mudança de direção, muita aceleração. Então não é só potência, não é só saltinho, skipping, aceleração, não é só isso. Esse é um ponto do treinamento físico. Tem que ter algo mais, tem que ter nível de força muito maior para corresponder à velocidade do jogo. E hoje ficou muito claro para mim. Ficou muito claro para mim. Quando ele fez as trocas, ele tirou o Everton Ribeiro e botou a Arrascaeta, logicamente que o Arrascaeta tem que vir jogar, tem que jogar, mas tem que ter um entrosamento eles dois se entendem muito e o Gabigol aparece muito melhor no jogo quando esses dois elementos estão dentro do jogo. Qualquer atacante com dois meias dessa magnitude, vamos dizer assim, dessa arte plástica que eles têm, pô, eles vão vencer, eles vão fazer gols toda hora. E outra coisa, o Wesley vindo pela direita para cruzar, o lateral esquerdo também subindo para cruzar, ou seja, o Lucas é um atleta que hoje, no meu conceito, é o melhor jogador do Flamengo nesse momento, ou seja, o meio campo todo dia muda, joga o Thiago Maia, depois joga o Arturo Vidal, agora está jogando um outro rapaz lá, e enfim, então é uma confusão danada, é lesão, não é lesão, é falta de ritmo, ou seja, meus amigos, especialmente para os rubro-negros, pega o Fernando Diniz, o que ele faz? O Fluminense hoje é um belo exemplo de um time que joga do mesmo jeitinho e não muda muito, não, mudou lá contra o Fortaleza, deu problema. Né? Deu problema. Então, está mais do que claro, quando você mexe muito nas peças, não há entrosamento. E falta de entrosamento gera o quê? Derrota. Derrota gera o quê? Instabilidade emocional. Todo o clube, toda a torcida começa a entrar numa bolha nervosa e o que acontece? Fica todo mundo instável. Aí começa, xinga daqui, xinga dali, daqui a pouco tem invasão de CT, é uma confusão danada. Então, para que essas coisas não aconteçam, qual é o básico do futebol quando você chega num clube desse tamanho? Você tem que chegar e inventar o menos possível. Mantém uma base e esses aqui que vão jogar. Depois, eu gosto mais esse aqui, pô, ele gosta do Marinho. Tudo bem, mas o Marinho de hoje não é o Marinho de lá do Santos. Lá no Santos o Marinho era top star. No Flamengo ele é mais um componente dentro de um grupo grande de muita qualidade. Então você tem que estabelecer. A regra é a seguinte, eu tenho esses 11 aqui, esses caras vão ter uma maneira de jogar e eu vou bater em cima dela. E qual é a maneira de jogar? É a mais simples que o Flamengo sabe jogar. É um 4-4-2, um 4-2-2-2. E quando volta em bloco e todo mundo trabalhando com a posse de bola, jogando juntinho, assim como o Fluminense está fazendo, com muita simplicidade. Só que qual é a diferença entre um e outro? O nível de força do Fluminense, tá aqui em cima, do Flamengo eu não sei. E olhando aqui de fora, eu tenho a impressão de que não é a mesma coisa. O nível de força do Flamengo está aqui. Para jogar, mudando toda hora, desentrosado e com um nível de força baixo, vai dar problema. Então eu acho que o Flamengo tem que começar a entender, o seu comando técnico tem que entender que tem que simplificar, melhorar o nível de força. Por exemplo, tem 10, 12, 15 caras lá fora que não estão trabalhando, não jogaram esse jogo. Pô, trabalha a parte de força com ele, pô. A areia, vocês sabiam que muita gente fala que a areia não tem nada a ver, que é ultrapassado? Mentira, mentira. A areia, você faz trabalho, eu corri na areia a vida toda. Eu nunca tive uma lesão muscular, eu tenho 69 anos, não tenho um joelho machucado. E muitos amigos meus que trabalham na areia, que sempre trabalharam, nunca tiveram problema. Então, a areia é um benefício de força. Eu li um artigo sobre a areia. Para os jogadores de futebol, a areia é um instrumento de trabalho maravilhoso, de força total. É simples, pô. Se você faz um trabalho de força, de potência e força na areia, e depois você leva para a grama, e depois você faz todo o trabalho de potência que você está fazendo com pliometria, a tua articulação, a tua musculatura vai suportar mais
aquele esforço que a grama sintética te pede. Então, por que não fazer? Lembra o professor Melo, que trabalha com o Vanderlei, sempre trabalhou com areia? Eu sempre fui adepto e trabalho até hoje. Quando eu estou trabalhando, tem que ter areia. E qual é o nível de lesão? Quase zero. Quase zero. Quando existe uma pré-lesão, porque todo atleta é pré-lesionado, aí você pega e retira o cara. Dá 2 dias ele já está de volta. Então você tem que ter recursos de trabalho, não é só potência, a sala de musculação, saltar no plinto, fazer a coordenação, skipping, vai para frente, vai para trás, dá um tirozinho aqui de 10 metros, 15 metros. Gente, se na hora do tiro de 100 metros o Usain Bolt só treinasse 30 metros, ele nunca ia bater o recorde mundial que são dos 100 metros, entendeu? Então não adianta você treinar em 30 metros, 20 metros, se você vai jogar 80, 90, 100 toda hora. Você vai ter que ir lá e voltar, ir lá e voltar. Os pontos, como todo mundo joga hoje, ida e volta, ida e volta. Quantos metros ele corre por jogo? Se pegar o GPS, o cara corre pra caramba, daqui a pouco tem uma lesão. Então, se você treina num campo pequenininho e depois você vai jogar num campo grande, fatalmente você vai fazer um esforço maior na hora do jogo, vai ter uma lesão. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que conversar aqui, já está passando o meu tempo. Eu sou o Arthur Bernardes, treinador de futebol. Esse aqui é o meu canal no YouTube, Arthur Bernardes Coach. Gostaria que você se inscrevesse aqui. Se você gostou do comentário, eu não estou criticando ninguém, tá? Não estou criticando o treinador do Flamengo, o treinador do Bangu, do Atlético Mineiro, nada disso. É simplesmente fazendo uma análise daquilo que a gente está acostumado a trabalhar e que a gente gosta, né? Uma coisa saudável, com respeito, mas procurando trazer para você algumas informações que talvez você não saiba. Então, de novo, meu nome é Arthur Bernardes, sou treinador de futebol, esse aqui é o meu canal no YouTube, Arthur Bernardes Coach. Se inscreva no meu canal, dá um like se você puder, para que você receba as notificações. Um forte abraço, Deus abençoe muito vocês, esperamos que na próxima rodada tenhamos uma rodada maravilhosa para que nós possamos discutir sobre futebol aqui. Um grande abraço, um beijo no coração, tchau, Deus abençoe.